Você acha que o cristianismo tem como finalidade aniquilar o sofrimento deste mundo neste momento? Não. O cristianismo se alimenta do sofrimento. Sem sofrimento, não tem fiéis. Países com alto IDH, mais ricos, possuem menos cristãos e mais ateus. Já em lugares mais pobres, é onde as igrejas evangélicas católicas crescem, especialmente o evangelho. Se a resposta for não, como explica tantos cristãos, depois de convertidos, continuarem sofrendo sem deixar a Cristo? O cristianismo não diminui o sofrimento. Pelo contrário, ele pode até aumentá-lo. Hospitais, favelas e prisões estão cheios de cristãos. Lugares miseráveis estão lotados de crentes, porque as pessoas continuam sofrendo sem abandonar a Cristo. Todo o cristianismo é desenhado para deixar as pessoas presas. Como exemplo, peguemos a história de Jó. Jó perdeu tudo, e no final era um teste de Deus. Isso deveria fazer o crente questionar a bondade de Deus, mas curiosamente a reforçou. Isso somente funciona com pessoas que foram indoutrinadas desde jovens e nunca tiveram suas crenças questionadas. Depois de adultos, paramos de questionar a maioria das coisas na vida. Se for pensar logicamente, um Deus bondoso nunca usaria o sofrimento para testar, porque eles permanecem na fé apesar do sofrimento. Falta de uma educação boa e crítica. Temos um tabu. Ninguém pode criticar a fé, a religião. Criticamos tudo, mas nunca podemos criticar a religião. No Brasil, as pessoas nunca são expostas a ambientes que questionam a sua fé. Isso vai desde a escola até mesmo na universidade, nem mesmo a formas diferentes de religião e espiritualidade. Somos analfabetos espirituais. No final, e dados mostram isso, tudo se resume a uma boa educação, uma educação laica e crítica. Se o cristianismo não existe para acabar com o sofrimento, teria sentido pensar no sofrimento como instrumento de manipulação de Deus, se na realidade tanto cristãos quanto não cristãos sofrem neste mundo? Exatamente. Isso remete ao problema do mal, um problema que os cristãos nunca conseguiram resolver. Para mim, Deus usa o sofrimento de forma instrumental. Os ateus, por outro lado, aceitam o sofrimento como parte da natureza e não buscam explicações metafísicas, que apenas criam mais problemas. Seria um problema de lógica mais ou menos assim. Deus usa o sofrimento para aproximar os que estão longe dele. Os cristãos já estão próximos de Deus. Logo, os cristãos não sofrem. Em teoria, essa lógica estaria correta, mas o cristianismo é um mar de irracionalidade. Muitos cristãos se inspiram na história de Jó, onde Deus usa o sofrimento como teste. Outros acreditam que serão recompensados após a morte. Mas a falha dessa lógica deveria fazer os cristãos pensarem. Uma vez, uma moça me disse: "Eu rezo todos os dias e ainda sofro." Pensei em responder: "Você precisa parar de rezar." Mas logicamente essa inferência não está correta, pois a conclusão não é verdadeira. A lógica está correta. O que está errado é Deus, que não existe. Ele foi criado por pessoas com baixa inteligência, em uma época onde ninguém sabia nem ler nem escrever. Peguemos outro exemplo. Isso se chama falácias. A natureza é bela, logo Deus existe. Isso ignora como exemplo que existem coisas horríveis na natureza. Isso levaria a logo Deus não existe. Isso ocorre porque o cristianismo não foi criado em cima da lógica racional. Quando os cristãos ainda eram uma religião marginalizada, Marco Aurélio, conhecido como imperador romano e filósofo estoico, criticou os crentes por não usarem lógica, razão. Ou seja, a irracionalidade vem do cristianismo primitivo. São Tomé de Aquino, no século XIII, é conhecido por sua tentativa de reconciliar a fé cristã com a razão aristotélica, argumentando que ambas podem levar à verdade, mas de maneiras diferentes. Esse foi melhor que conseguiram ao tentar aproximar o cristianismo da razão. Um argumento para ser sólido precisa ser válido e verdadeiro. Concordo. E é assim que mostramos que o conceito de Deus é problemático. Vou te dar um exemplo. Imagine o Deus Eric. Ele tem os mesmos argumentos que o Deus cristão. Como você diferencia os dois? Isso aparece no meu livro. Posso te mandar o link do meu canal. O Deus Eric é o que chamo de Deus dos atributos. Isso é um truque usado no cristianismo. A forma como os cristãos definem Deus é arbitrária. Eu posso fazer o mesmo. Posso definir um Deus que somente come outros deuses. Somente isso. Logo, Eric comeu o Deus cristão.
Você precisa provar que Eric não existe. Se provar que Eric não existe, chances são de que a mesma prova se volta contra o Deus cristão. Outros deuses são como exemplo o monstro do espaguete voador. Nos Estados Unidos, eles conseguiram registrar a religião do monstro do espaguete voador, que é uma piada contra o Deus cristão. Se parto da premissa de que Deus usa o sofrimento para manipular e controlar a humanidade, posso concluir que aqueles que não são de Deus sofrerão mais do que aqueles que são dele. Mas é isso que de fato acontece? Ótima pergunta. Eu abordo isso nos meus livros. Países cristãos deveriam ter melhores curas e menor sofrimento. No entanto, os melhores hospitais e tratamentos estão em países mais ricos, que têm mais ateus. O que melhora a saúde é a ciência, não a fé. E se uma pessoa se voltasse para Cristo sem ter passado por sofrimento, seu argumento ainda seria o mesmo? Sim. Estudos mostram que a maioria das conversões ocorre em momentos de sofrimento. Sempre perguntei, como você virou crente? O padrão se repete, uma morte, um parente doente. E se um cristão tem por firme convicção que seus sofrimentos não vão acabar nesta vida, mas ainda assim não abre mão da fé, isso te faria pensar diferente sobre Cristo? Agora você está pensando com lógica. Eu uma vez disse a uma amiga cristã, tenho uma amiga inteligente que é crente. Seria você. Você fez as perguntas certas. Mas há um problema. Hesita em aceitar as respostas. Eu não sou o primeiro a dizer tudo isso para você. Se sabe fazer as perguntas certas, só precisa aceitar as respostas racionais. Eu venho notando esse padrão em cristãos. Eles são extremamente críticos com algo que vai contra a fé, mas frouxos com a fé. Uma vez falava com uma conhecida da Igreja Batista. Falávamos do criacionismo, que ela acredita. Ela fez inúmeras perguntas sobre o Big Bang e teoria da evolução. Pensei, quem dera ela usasse esse criticismo com a sua fé. Ela estava no caminho certo, mas esse criticismo não se volta contra a fé, que é fraca. A fé cristã não fica de pé nem com o criticismo de crianças.